As igrejas são o símbolo do cristianismo. Muitas vezes pensamos nas igrejas como locais de adoração para os cristãos, embora existam igrejas que não são direcionadas a esse grupo. Essas igrejas não cristãs são dedicadas à adoração de outros deuses ou humanos ou podem nem estar envolvidas na adoração de qualquer deus. Alguns até vêm com seus próprios livros religiosos, profetas e mandamentos. Sabendo isso, vamos ver as 10 igrejas, onde Deus não entra nem pintado de ouro. E se você não quer passar nem na porta dessas igrejas, deixa o like. A Igreja de Maradona. Sim, você não ouviu errado, Diego Maradona tem a sua própria igreja. Na Igreja de Maradona, a estrela do futebol argentino é um deus. A igreja tem a sua matriz na Argentina e não sabe se tem filiais pelo mundo. Mas, o que temos que saber é que essa igreja tem mais de 500 mil membros em todo o mundo. O Natal e Ano Novo nessa igreja não é igual ao nosso. Esses dias festivos são comemorados no dia 30 de outubro, aniversário de Maradona. A véspera dessas datas cai no dia 29 de outubro, um dia antes do aniversário de Maradona. Para o calendário, os anos são contados a partir do dia de nascimento do atleta. Assim, a data é sempre o aniversário de Maradona com DD, que significa depois de Diego. Até a publicação deste vídeo, a Igreja de Maradona tem 60 anos. Os novos membros dessa igreja bizarra são obrigados a fazer um gol com a mão esquerda, como Maradona fez na Copa do Mundo de 1986. Os seguidores também fazem uma comparação entre ele e Jesus, dizendo que Maradona foi crucificado, expulso de campo e teve a perna quebrada. Mas como Jesus ele voltou. A igreja também tem a sua própria oração e os 10 mandamentos de Maradona. A Igreja do Cara dos Últimos Dias. A Igreja do Cara dos Últimos Dias afirma que é uma religião original modelada após a filosofia chinesa do taoísmo. Seu dilema é: a vida é curta, então vá com calma. Os seguidores dessa igreja bizarra são encorajados a viver a vida a um passo de cada vez, sem incômodos ou problemas. Os fiéis dessa igreja são chamados de caras, independentemente se é homem ou mulher. A religião em si é chamada de dudeísmo. Os caras não acreditam na existência de Deus, embora também não se concentrem na inexistência. Essa igreja foi criada para as pessoas que gostavam de religião, mas não ficaram satisfeitas com nenhuma. O dudeísmo é orgulhosa em ser uma igreja de código aberto, ou seja, permite que os seguidores retirem o que quiserem de lá. Essa igreja tem uma lista dos maiores caras da história. Nessa lista inclui Mahatma, Gandhi, Buda e Jesus Cristo. Eles falam que eles se converteram ao dudeísmo depois de perceber que os romanos e fariseus eram fascistas. Eles também afirmam que esses caras são seus profetas. A Igreja da Wicca. A Wicca é uma religião. E isso não é surpresa para ninguém, pois essa igreja é uma mistura de feitiçaria e magia. É também uma religião descentralizada com pessoas adorando de forma independente, embora possa formar grupos para adorar juntos. Esses grupos alugam um local de adoração permanente, que eles chamam de igreja. Há 2 exemplos que são, o Coven of the Griffon Wiccan Church em Los Angeles e a Church and School of Wicca. A igreja e escola de Wicca foi fundada em 1968. Embora a Wicca tenha se tornado uma religião oficial em 1972, a igreja diz que se simpatiza com aqueles que foram mortos na era medieval, por causa das suas crenças religiosas. Seu modo de adoração é baseado nas fases da lua, não existe mandamentos e os membros dessa igreja podem fazer o que quiserem sem medo de errar, desde que não prejudique ninguém. A Igreja de Jesus. As pessoas desta igreja acreditam que Kanye West é o Deus salvador da raça humana. O nome dessa igreja bizarra veio de seu apelido, Jesus. No entanto, Kanye não se identifica com a igreja, mas os seguidores se autodenominam de Disciples. Qualquer um pode se tornar um Disciple, mesmo que já tenham outra religião. Na verdade, as pessoas dessa igreja são orientadas a ter uma outra religião. Ao invés de 10, a Igreja de Jesus tem 5 mandamentos. Eles acreditam que tudo deve ser criado para o bem da humanidade, todos devem ter opinião para se expressar, e o dinheiro deve ser usado apenas para comprar bens e serviços. Eles também acreditam que os humanos têm a capacidade de criar o que quiserem, e que os humanos só sofrem por ser criativos. A Igreja Missionária do Copimismo. A Missionary Church of Copimism prova que existem muitas igrejas esquisitas que não são dedicadas à adoração de Deus. Essa religião é criação do sueco Isaac Gerson, que acredita que o compartilhamento de arquivos é um agradecimento ao proprietário original. Essa é uma forma de dizer obrigado ao Criador. Gerson diz que as pessoas deveriam ficar felizes em saber que alguém se deu ao trabalho de compartilhar seus arquivos, ao invés de prendê-los por causa de direitos autorais. Os seguidores dessa igreja maluca acreditam que as leis de direitos autorais não deveriam existir e que todos deveriam ter permissão para baixar, copiar, fazer upload de arquivos sem impedimentos. Os seguidores acreditam que a informação pertence a todos e não deveria ser acumulada por poucos. Essa igreja não possui livros, mas a sua Bíblia é o Ctrl+C, Ctrl+V. A Igreja da Maconha. Pelo nome, você já deve adivinhar do que essa igreja se trata.
A Igreja da Cannabis gira em torno da cannabis. Existem pelo menos 3 igrejas da cannabis não relacionadas operando nos Estados Unidos, sendo uma no Colorado, uma em Indiana e outra em Michigan. Os membros da Igreja da Cannabis se autodenominam elevacionistas, pois eles se elevam para uma versão melhor fumando maconha. Membros de outras religiões podem participar de seus cultos de adoração sem deixar seus deuses. Não Deus, mas sim a cannabis que os une. Portanto, a igreja não tem critérios ou livros religiosos. A matriz da Igreja da Cannabis se encontra em Lansing, Michigan, e conta com a Igreja Internacional da Cannabis no Colorado. Os membros se reúnem para fumar maconha, que é classificada como material sagrado, e é distribuída aos membros durante os cultos. A igreja também aceita doações de cannabis em forma de dízimo, para serem compartilhadas aos membros que não podem levar suas próprias. Essa religião não tem um Deus, então os seguidores podem acreditar em quem quiser. A Igreja do Monstro do Espaguete Voador. Não vamos falar daquelas mulheres que fazem espaguete com as pernas, mas sim de um monstro todo enfeitado de espaguete. Essa igreja é uma das mais bizarras dessa lista, pois esse Deus não é espírito, mas sim um monstro fictício feito de espaguete entrelaçados, 2 almôndegas no peitoral e um par de olhos. Os seguidores se autodenominam Pastafarians e acreditam que esse monstro criou o mundo. Acredita-se que esse monstro ficou bêbado depois de uma noitada, teve a brilhante ideia de criar o mundo, e é por isso que ele é tão imperfeito. Os pastafarianos dizem que os piratas foram os primeiros a adorar esse monstro. Aparentemente esses piratas eram mocinhos que foram mal recebidos por outras religiões. Os desastres naturais são a consequência da falta da existência de piratas no mundo. Essa igreja não tem um dogma específico, mas prega que as pessoas devem ter uma vida pacífica sem interromper a paz de ninguém. Os pastafarianos ainda acreditam que exista um vulcão de cerveja e uma fábrica de strippers nos céus. A igreja proíbe o aborto, embora tenha uma definição estranha sobre o fato. Os homens que causam danos aos seus espermas, talvez por usarem calças apertadas ou entrar em jacuzzis de água quente, são considerados culpados de aborto. A igreja aceita membros de qualquer religião. A Igreja dos Direitos Animais. A primeira igreja pelos direitos dos animais foi a criação de Diana Belais e Royal Dixon. Eles realizaram a primeira reunião no Hotel Astor em Nova York em 13 de março de 1921. Mais de 300 pessoas compareceram. A igreja promoveu os direitos dos animais, afirmando que os animais tinham o mesmo direito à vida que os humanos e não deveriam ser mortos. A igreja deveria se reunir às 15 horas todos os domingos para o que o New York Times chamou de cultos. Durante essas reuniões, os membros foram ensinados a cuidar e ter consideração com os animais. A igreja reconhecia a Bíblia cristã como seu livro religioso, exceto que se concentrava apenas em capítulos que promoviam os direitos dos animais. Não há registro de que a igreja realizou uma segunda reunião. Isso provavelmente foi devido à sua impopularidade entre os cristãos por causa da inclusão de igreja em seu nome. Seus fundadores também eram judeus, o que o tornou mais controverso. A Igreja da Eutanásia. Embora não exista mais, a Igreja da Eutanásia acreditava que a humanidade precisava reduzir sua taxa de natalidade para salvar o mundo. Os seguidores da igreja disseram que os humanos são responsáveis por todos os problemas ambientais, como mudanças climáticas e erosão. Então precisávamos morrer para salvar o mundo. Em sua busca para manter a população humana baixa, a igreja apoiou o canibalismo, o aborto, o sexo não vaginal e o suicídio. Uma vez operou uma linha direta pró-suicídio, que as pessoas podiam ligar para receber instruções sobre suicídio, se estivessem dispostas a se matar. A companhia telefônica que hospedava a linha percebeu o que estava acontecendo e se recusou a reproduzir a mensagem gravada para os chamadores. A igreja entendeu que guerras e epidemias já estavam despovoando a terra, mas disse que isso não era suficiente para fazer a diferença. Além disso, pessoas relutantes eram frequentemente mortas. A igreja preferia que voluntários dispostos morressem. Esta religião foi fundada pelo reverendo Chris Corda depois que ele sonhou em conhecer um alienígena que o alertou sobre a lenta destruição da terra. A Igreja de Bay. Bayism é outra religião formada para adorar um músico. Desta vez, é Beyoncé Knowles. A religião tem sua própria igreja, a Igreja Nacional de Bay. Embora os seguidores do Bayism concordem que Beyoncé não é uma deusa, eles dizem que ela é uma divindade que se senta entre o trono dos deuses. Ela está apenas no mundo para espalhar o evangelho através de sua música e partirá para seu trono assim que terminar. Os adoradores chamam Beyoncé de Mother Bay e tem seu livro religioso inspirado em Beyoncé, o Baby. Não há evidências de que Beyoncé reconheça a religião, embora a igreja planeje convidá lá para falar à congregação algum dia. Eles realizam cultos aos domingos, quando os fiéis se reúnem para cantar canções de Beyoncé. Bayism e a Igreja Nacional de Bay foram fundadas por Pauline John Andrews. Ela criou a igreja e a religião depois que ela e alguns amigos se encontraram para cantar e analisar as músicas de Beyoncé. Eles estavam bebendo e fumando maconha, que ela chama de beira, durante a reunião quando a ideia de criar a igreja passou pela sua cabeça.
Já imaginou ganhar de 3 a 5 mil reais por mês no conforto do seu lar, sem se preocupar com o patrão chato que pega no seu pé o dia inteiro? E mais, você só vai precisar de um celular e acesso à internet. Aprenda a ser um youtuber de respeito, tendo ganhos extremamente altos, mesmo com um canal pequeno com poucos inscritos. Faça como eu, aprenda com o melhor e vá para o topo das pesquisas do YouTube hoje mesmo. Link na descrição. Obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Até a próxima. Fui!